sistemas. E dando sequência, aqui a gente vai falar agora sobre comandos. Então, comandos, né, é um conceito que existe nas linguagens imperativas, né? Então, comandos não existem em linguagens declarativas como linguagens lógicas e linguagens funcionais. Então, o comando, né, no inglês vocês vão ver muito o termo statement, é uma construção que irá ser executada para atualizar variáveis, né, efeitos colaterais, impressão na tela. Então, ela tem algum efeito colateral e são característicos, né, característicos de linguagens imperativas. O primeiro comando é o skip, né? Eu não sei se vocês já viram algum skip, provavelmente já viram, né? Como é que é um skip em Python, né? Então, um skip em Python é o pass, né? Que são aqueles comandos que não tem nenhum efeito colateral, né? Em C é o ponto e vírgula, né? Então, é aquele problema que eu já comentei algumas vezes com alguns alunos, né? Que era comum, né, a gente vê alguns alunos cometerem esse erro, né? Tipo, o aluno escrever aqui que i menor do que 10, colocar o ponto e vírgula aqui, porque ele acha que final de linha tem que ter ponto e vírgula, e aqui dentro ter algo do tipo i mais 1. E mais, não tem mais aqui. Só que isso aqui é na verdade, o que está acontecendo, isso aqui é um comando skip, né? E dentro do while, o único comando que existe é esse ponto e vírgula, né? E aí, quando eu coloco desse jeito, ele até não reclama, né? Observe que nem mostrou ali o warning, porque está bem claro, né, que eu sei o que está acontecendo, né? Bem claro que eu estou falando, olha, executa esse comando no final. Aqui, quando eu deixo ele na mesma linha, ele já identifica como um warning, porque ele já entende que provavelmente eu não queria colocar esse ponto e vírgula, eu não sabia, né? Então ele fala, olha, esse loop tem um corpo vazio, né? Esse comando aqui ele não tem efeito colateral. Em Python, por exemplo, é o pass, né? Porque em Python, se eu definir uma função, sei lá, ainda depois eu vou definir essa função. Eu não posso simplesmente colocar essa função assim, né? Print. Algo que, por exemplo, a gente consegue fazer no C, porque no C tem um abre e fecha chaves, né? Aqui, se eu não vou colocar nada dentro dessa função, eu tenho que usar o comando skip, o pass, que não faz nada, né? Que é apenas um comando sem efeito colateral. Em ADA é o null, com ponto e vírgula. Além dos skips, né, o comando mais comum nas linguagens imperativas é o comando de atribuição. Então a gente tem que sempre ter cuidado para ler, né? Eu busco sempre perceber bem como que eu estou falando em sala de aula, né? Porque às vezes a gente fala, a gente lê um código em C do tipo, i é igual a 0. Não, i não é igual a 0. Eu estou atribuindo o valor de 0 para i. Então isso aqui é um comando. Estou dando uma ordem aqui. Atribuo o valor de 0 à variável i. E aí, em linguagens como C, a gente usa normalmente só esse símbolo de igualdade, né? E aí, quando você faz isso, você acaba tendo que usar o símbolo de duas igualdades, né? Para fazer o operador relacional. Em linguagens como Pascal e ADAS, eles usam esses dois pontinhos igual, tentando associar um pouco aquela ideia de uma seta, né? Então, em R, por exemplo, a gente usa algo do tipo X, igual no... Hoje a gente pode usar aquele outro símbolo também, né? Mas parecido com Portugal, esse símbolo de seta, para indicar que você está pegando um valor e jogando para dentro de uma variável. Não é uma declaração, não é uma definição, diferentemente das linguagens funcionais, que você não tem um comando de atribuição. Então, lá em Haskell, né, isso aqui não é um comando de atribuição, né? Isso aqui não é um comando de atribuição. Isso aqui eu estou fazendo uma declaração aqui. Aqui em C, né, em Java, eu posso atribuir vários valores, um único valor para várias variáveis, né? Então, tipo, a variável V3 recebe 10, a variável V2 recebe 10, a variável V1 recebe 10. Por que isso funciona? Porque nessas linguagens, a atribuição ela é também uma expressão. Então, V3 igual a 10, o valor dessa expressão é 10.
Aí logo o valor dessa expressão também é 10, e aí eu vou estar atribuindo 10 para V1. Essa atribuição combinada com o operador binário, né, tipo A mais igual a 10, né, algo que tem, por exemplo, em C, né, então eu posso ter algo do tipo I reserva 0, depois eu faço I mais igual a 20. Então eu estou pegando o valor atual de I e adicionando o valor de 20 a ele. Ok? Então, atribuições de tuplas, né? Então em Python, né, uma função ela pode retornar tuplas, né? Eu posso atribuir, por exemplo, essa tupla, né? E aí o pessoal gosta de brincar, né? Que em Python, por exemplo, você tem, mas não faz muito sentido porque lá em C a gente faz isso faz parte do aprendizado, né, da programação. Eu quero trocar o valor de A com B, né? Eu posso colocar esses valores em formato de tupla, né? B recebe A. Então, quando eu imprimir A e B, eu não vou imprimir 10 e 20, mas eu vou imprimir 20 e 10. Vamos substituir. Enquanto no C você tem que usar uma variável temporária e fazer toda aquela jogada. E aí, linguagens funcionais como Elixir também possuem pattern match. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vê algo do tipo X, né, usando esse símbolo igual a 1, isso aqui também não é uma atribuição, isso aqui é um pattern match. Ele vai estar tentando fazer uma combinação, qual que é o valor de X para tornar esse statement, essa afirmação verdadeira. Então eu posso escrever algo desse tipo, e depois eu posso escrever algo desse tipo, 1 igual a X, que aí ele está casando também, né? Então ele está fazendo um casamento de padrão aqui em todo momento, não é uma atribuição. Então a gente tem que ter cuidado com o símbolo, não necessariamente aquele mesmo símbolo usado em linguagens diferentes, ele tem o mesmo funcionamento. Chamadas de procedimentos também é um tipo de comando. Então quando a gente está usando aqui o printf, ou a gente está usando o print, né, isso aqui é um procedimento. Eu não estou vendo o resultado, eu não estou usando o resultado dele aqui em outra variável, eu não estou compondo isso aqui com operadores e outras literais, não. É um efeito colateral. Comandos sequenciais, né? Então a forma mais básica da gente combinar os comandos, né? Então o ponto e vírgula ele é muito utilizado para isso, né? Em linguagens como Python, por exemplo, cada linha define um comando, né? Então se eu tenho lá print 10 e print 20, por padrão eu tenho essa sequência. Então comando da linha 2, comando da linha 3. Mas eu posso usar o ponto e vírgula aqui também, né? E colocar tudo numa única linha. Aí eu estou colocando, ó, primeiro você executa o print 10, depois executa o print 20. Então esse ponto e vírgula é a cola que está unindo esses dois comandos. Os comandos de seleção, né, os if e else, então na maioria das linguagens, a partir de algol, ele tem essa estrutura, né, if alguma coisa, then, C1, se não, C2. E aí pode variar de acordo com algumas linguagens, né, em C sempre foi uma linguagem que tentou ser bem minimalista, ela usou poucas palavras reservadas, né, então eu não tenho, né, o then, então if, uma expressão abre chaves. E o Python seguiu isso, né? O Python, por exemplo, também não tem o then, né? Mas o Python ele tem uns dois pontinhos, né? Que tem o significado do then, né? E aí, como ele tem os dois pontinhos, ele não precisa botar a vírgula aqui, né? Desculpa, não precisa colocar os parênteses aqui. Aqui no C eu sou obrigado a colocar os parênteses, porque, por exemplo, eu poderia ter uma coisa desse tipo aqui, né? Print. Olá. Então, onde que acaba aqui essa expressão, né? Por exemplo, if true, né? If 1, por exemplo,
onde que acaba a expressão. Então, lá no Python tem os dois pontinhos, aqui os parênteses que demarca essa expressão. É print, né? Printf, né? Então, aqui os comandos de seleção. Algumas linguagens têm algo parecido com switch ou case, né? Com casamento padrão. Então, essa ideia de casamento padrão está sendo algo bastante utilizado em linguagens mais modernas. Então, não é aquele switch case do C, que é apenas valores inteiros e caracteres, mas pode ser strings, expressões, né? Então, o case em linguagens mais modernas, como Kotlin, Scala, e o próprio Java, ele tem modificado bastante. Aqui na documentação, né, da linguagem Kotlin, a gente vê, por exemplo, esse casamento padrão, essa estrutura when. Então, eu posso colocar aqui when x, C1, printf, C2 e o else é o caso contrário, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, valores específicos, 0 e 1. Eu posso colocar aqui nessa faixa coisas como é string, se for, por exemplo, uma função lógica, um método. Posso aqui usar, provavelmente isso aqui deve ser um tipo enumerate. Então você tem cada vez mais recursos nessa estrutura de casamento padrão. Em Kotlin dá para você usar também data class aqui dentro dessa estrutura. Então evolui bastante nesse sentido. E além desses comandos de seleção, a gente tem os comandos interativos, né, que é aqueles que executam dado uma certa condição. Então, as linguagens, desde a crise do software, né, que surgiu a programação imperativa, ela propôs as estruturas estilo while e estilo for. Então, o while ele pode aparecer em algumas linguagens nessas duas formas, né, onde que ele realiza o teste primeiro, para depois executar os comandos, ou ele executa algum comando e depois faz o teste, né, que é o do while. E o for normalmente é utilizado naquelas situações que a gente sabe exatamente quantos passos que vai ser executado. Eu quero que seja executado 10, 20, 30 vezes. O while é um pouco mais geral. Eu posso colocar condições aqui que eu não sei exatamente quando que vai ocorrer. Então, enquanto a pessoa digitar um determinado valor, ela pode passar o dia todo ali ou executar umas 2, 3 vezes e parar. Ou enquanto a gente realiza ali algumas operações e tem um limiar lá, que quando chegar nesse limiar, que a diferença entre esses valores for aceitável, eu paro. Então, a quantidade de vezes que vai realizar aquela operação, eu não sei a priori. E o for não, o for tem normalmente esse espaço. Em linguagem estilo Pascal, por exemplo, ele tem muito essa formato, né, de valor inicial até um valor final. E aí você pode, por exemplo, definir os passos. Eu quero que ele faça isso de 1 em 1, de 2 em 2, ou eu quero que ele comece no valor maior, vai um valor menor, né? Então até o down to. Em C, o formato dele é mais simples, né? Então é algo do tipo, eu tenho 3 expressões, uma expressão que representa a inicialização, a expressão 2 representa um teste, e a expressão 3 é uma atualização, né, daquela variável. Então explicitamente, né, eu tenho que dizer, olha, por exemplo, i recebe um valor inicial, tipo 0, i for menor ou igual, sei lá, 10, e aqui eu defino, eu quero que execute, o i seja incrementado de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, então eu deixo bem explícito que ele está fazendo um incremento na variável i. E observe que o for e o while seria equivalente, né? Então basta você mudar a posição desses elementos aqui, de cada um desses comandos, que a gente tem o while aqui. E uma curiosidade é que a linguagem Golang, por exemplo, ela não tem o for e o while, ela tem apenas o for. Ver se eu mostro aqui um exemplo. Então aqui na documentação da linguagem Go, né, normalmente chama de Golang, né, porque a palavra Go é muito básica. Observe que o for, eu posso usar ele exatamente igual ao C e ao Java, ao C++, né? Então eu tenho aqui uma inicialização, eu tenho um teste e eu tenho uma atualização. Esse 2 pontinhos igual a 0 aqui, né,
Observe que a gente não definiu o tipo aqui, né? Porque ela tem referência de tipos, e aqui eu estou dizendo, olha, defina e já atribua o valor de 0 para essa variável. Então, esses dois pontinhos igual, ele é diferente do comando de atribuição. Ele tem um comando de atribuição comum também. Só que se eu quisesse fazer algo parecido com o while, né, eu poderia, tipo, deixar esse i igual a 0 aqui do lado de fora. Esse i++ vai para dentro, né, do corpo do programa. E aí no C eu conseguiria fazer isso, né? Colocaria aqui o ponto e vírgula aqui, outro ponto e vírgula, deixando sem definir, né, essas duas expressões. Mas eu estaria com um ponto e vírgula. Mas aqui eu posso eliminar esse ponto e vírgula, né? E se tiver ok, vai rodar. Então ele rodou aqui 45, então observe que aqui ficou igual o while, né? E eles preferiram, né, deixar o for desse jeito. E essa linguagem Go, ela tentou evitar de você ter muitas formas para fazer a mesma coisa, né? Então tem apenas o for ao invés de ter duas estruturas for e while. Então seria equivalente. E aqui a gente encerra essa questão de comandos. Lembrando que quando a gente fala de comandos, a gente está falando de linguagens imperativas. Linguagens funcionais puras ou linguagens lógicas não tem comandos. Porém, a gente tem linguagens como Kotlin, o próprio Python, Scala, que são linguagens que são imperativas, mas que têm muitos recursos de linguagens funcionais, mas elas não são funcionais puras. Então, elas têm comandos também. Então a gente encerra aqui, né? Na próxima encontro a gente vai falar sobre o sistema de tipos. Esse a gente vai ter que gastar um pouco mais de tempo. Até o próximo encontro.